Olá, paz do Senhor Jesus, tudo bem? Seja bem-vindo ao Godcast by Bethlehem Ministry. Um prazer ter você aqui novamente conosco. Vamos orar? Querido Deus, nós te agradecemos e te louvamos por esse tempo tão bom, Senhor, que está aqui na tua presença. Dirija e conduza, Senhor, todas as coisas aqui para a glória do teu nome. É o que nós te pedimos e já te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, você que está aí do outro lado, esse é o Godcast de Deus para a sua vida, o podcast do nosso ministério. E é um prazer, mais uma vez, tê-lo aqui conosco. Lembrando você que tem participado das plataformas digitais do nosso Godcast, por gentileza, fique à vontade para compartilhar aquilo que já rolou, se inscrever e ativar o sininho das notificações. É sempre um prazer ter você e a sua família aqui. Bom, hoje o nosso Godcast é muito especial, por que não dizer mais do que especial? Nós temos conosco aqui a presença do idealizador do Godcast, nosso pastor-presidente, pastor Joel Freire Costa. E também temos aqui conosco o pastor Joe Vasconcelos, conhecido como pastor Vasquinho, que você deve conhecer. E o bate-papo vai ser muito legal aqui. Olha, você já tem que começar compartilhando nos grupos da sua igreja, porque a coisa aqui vai ser muito boa. Receba com alegria pastor Joel Costa, nosso pastor-presidente. Obrigado, pastor Joel. Obrigado, pastor Adriel. Deus abençoe você que está conosco. Que alegria imensa do meu coração. E nós temos o nosso Godcast hoje o pastor Joe Vasconcelos. É uma honra imensa para nós ter uma pessoa de um quilate moral da altura do pastor Joe Vasconcelos. Welcome, pastor Joe Vasconcelos. Irmãos, me perdoe se em algum momento eu falhar aqui e chamá-lo de Vasquíssimo. Né? Bem-vindo, pastor Joe Vasconcelos. Amém, muito obrigado. Obrigado, me sinto honrado com o convite, realmente honrado, né? Double honor, né? De estar no Godcast e ainda do Godcast fazer parte do pastor nosso, posso também? Por favor. Pastorzíssimo. É isso aí. Muito obrigado, me sinto honrado e feliz de estar com vocês aqui. Glória a Deus. Pastor Adriel está no comando. Pastor, obrigado. Pastor Joel está aqui ao nosso lado, nos orientando, não é isso? Naquilo que vai rolar aqui na nossa mesa de bate-papo, e é uma bênção. Queridos, com a permissão, pastor Joel, do senhor, nós queremos apenas notificar aquilo que a gente tem falado nos Godcasts anterior, e já lembrando, você que não participou dos episódios que já rolou aqui, fique à vontade, as nossas plataformas digitais disponibilizam os episódios que já aconteceu aqui. E sempre nos episódios, pastor Joel, nós temos falado sobre o evento dos 30 anos da nossa igreja, que vai acontecer no dia 21 de maio, de 21 a 25 de maio de 2025, aqui na Flórida, vai acontecer, não é, o evento da nossa igreja, Assembleia de Deus do Ministério do Belém, a partir dos Estados Unidos. Pastor Joel Freire Costa vai dar abertura a este evento, que vai ser de bênção. Vários continentes estarão aqui conosco, pastores missionários de todo o mundo, não é, que puderem e que vão estar aqui conosco, com certeza, aqueles que sabem do evento e podem estar aqui, vão estar conosco, e vai ser uma bênção receber os nossos irmãos e as suas famílias aqui neste evento. Agora, já que estamos falando do evento da nossa igreja, por que não nós pedimos para nossa equipe, não é, de mídia, nossa produção, obrigado, poder tocar o vídeo, chamar o vídeo para a gente poder assistir um pouquinho. A gente volta já, não sai daí, que a gente tem muita coisa boa aqui para você. Você faz ideia do que são 30 anos de Ministério do Belém? São 3 décadas de fé inabalável, de crescimento espiritual, testemunhando transformação de vidas. O nosso tema será maturidade. Prepare-se para ser impactado pela palavra de Deus, porque Jesus é o centro da nossa festa e da nossa celebração. Toda essa história foi escrita para a glória dele, e você faz parte dessa história. O Ministério do Belém é a sua igreja.
O Ministério do Belém é a sua casa espiritual e essa festa também é sua. Convide quem você desejar. Amigos, familiares, vizinhos, todos são bem-vindos para celebrar conosco essa grande conquista. Tudo isso acontecerá dos dias 21 a 25 de maio, na PIB. Você faz parte de uma igreja que adora a Deus, que alcança os perdidos para Cristo, que discipula vidas e cuidam uns dos outros. A Assembleia de Deus, Ministério do Belém, há 30 anos, vivendo o propósito de Deus. Bom, nós acabamos de assistir o vídeo sobre maturidade, que é o tema do evento que vai acontecer de 21 a 25 aqui na nossa igreja. E eu não poderia perder a oportunidade. Entendemos que o pastor Joe Vasconcelos é o entrevistado, o nosso convidado aqui da nossa mesa de bate-papo, e a gente vai perguntar bastante coisa para ele aqui. Mas, antes de ir para o nosso companheiro convidado, nós queremos aproveitar o pastor Joel que está aqui, pastor Joel, e perguntar para o senhor sobre o porquê o tema maturidade para esse ano de 2025. Pois é claro que a gente ora, né, para tudo, especialmente toda a festa da igreja, todo evento, tem um tempo de oração, de jejum, de preparação espiritual e tal, e uma das coisas é pedir a Deus a orientação para o tema, né, que vai ser abordado, e Deus colocou no nosso coração um tema de maturidade, porque maturidade sempre, desde o começo, foi uma tônica no nosso ministério. Nós sempre miramos, sempre olhamos todas as pessoas na igreja, no futuro, crentes maduros. Que é um crente maduro? É uma pessoa que ama Jesus de coração, é um adorador, é uma pessoa que ama os perdidos e é uma pessoa que trabalha para alcançar os perdidos para Deus. Essa pessoa não vai dar trabalho para pastor nenhum em lugar nenhum. Vai ser de bênção em qualquer lugar que ela chegar. Essa é uma pessoa madura. Nós estamos celebrando maturidade. A Bíblia diz que aos 30 anos Jesus começou o ministério dele. Ele era já uma pessoa madura. E aí ele começou o ministério dele. Na verdade, então eu creio que é isso que nós estamos celebrando, essa maturidade do Ministério do Belém, quando nós estamos tentando fazer alguma coisa para Jesus. Que lindo. Parabéns, pastor Joel. Obrigado. Isso é fantástico, porque nos leva realmente a uma visão, uma cosmovisão de mundo, não é? Realmente nos coloca numa plataforma elevada, quando se fala de maturidade, não é? Parabéns, com certeza vai ser de bênção. Eu não sei se depois o senhor pode comentar mais alguma coisinha do que vai rolar dentro desses dias, o que vai acontecer, a programação, que seria muito bacana para aqueles que estão nos assistindo, ok? Já, nosso pastor Joel vai aqui, não sei se ele vai... Com certeza, vai, claro, com muito prazer. Nos ajudar com essas informações, porque é muito bacana, a gente já se programa, você que está aí do outro lado pode se programar já, aí já está animado para estar aqui, com certeza você vai ficar muito mais. Muito bem, vamos aqui para o nosso convidado, porque o papo aqui é reto, a gente vai direto ao ponto, não é? Sem enrolação, não é? Muito bem. Aleluia. Pastor Joe, um prazer mais uma vez tê-lo aqui conosco. Obrigado, é todo meu. Sempre ouvi falar do seu nome. A Bíblia diz que mais vale a boa fama do que 1000 palavras, não é? E nós, pastor Joel, sempre ouvimos falar bem. Saber esse versículo, né? Pois é, e é um prazer, não é, receber o nosso companheiro aqui. Enorme. E eu queria, já falando de 30 anos da igreja, olha aí, eu queria perguntar para o pastor Joe qual que é a sensação de fazer parte, ou de ter feito parte, não é, da história desta igreja. Se você me permite, eu só queria reforçar aqui. Na verdade, nós estamos convidando aqui para esse podcast as pessoas que construíram o Ministério do Belém, que contribuíram para que nós chegássemos até aqui, né? E sem a menor sombra de dúvida, a sua contribuição para nós chegarmos aqui foi assim, uma bênção de Deus imprescindível. De maneira nenhuma nós podemos celebrar 30 anos sem nos lembrar da bênção de Deus que você sempre ofereceu para o Ministério do Belém. Né? Então, com certeza,
como parte da construção dessa igreja, nós lhe convidamos e temos um privilégio grande de recebê-lo. Muito obrigado, muito obrigado. Não estou com essa bola toda que o senhor está falando. Tá demais! Mas me sinto, sim, como honrado, abençoado e feliz de ter feito, pelo menos um pouquinho, ter feito parte dessa obra linda que ainda acontece aqui no Ministério do Belém, em todos os cantos aí da terra, né, nos continentes aí, e fico realmente tipo um orgulho santo de ter feito de alguma forma parte, e ainda me sinto parte, se me permitem, claro. Porque não só é o reino de Deus, mas uma vez que fizemos parte e somos parte, é difícil desconectar, porque estamos juntos em oração, estamos juntos na torcida, um pelo outro, estamos juntos pelo que o reino tem confiado a todos nós. E isso muito obrigado pela generosidade, por um coração tão lindo, né? tão de Deus e tão de reino, que eu tenho presenciado aqui, tenho vivido do lado do nosso pastorzíssimo, né? E desse ministério que sempre pensando no reino, sempre avançando pelo reino e amando as almas, foi o que nós sempre fomos ensinados aqui. Eu vejo essa marca tão viva até hoje. E celebrar 30 anos não é para qualquer um, né? E parabéns mais uma vez por 30 anos de perseverança, 30 anos de amar o Senhor, 30 anos de seguir no caminho do Senhor, 30 anos. Uau! Né? E nos traz realmente lembranças boas. Eu falei para ele que quando ele me ligou, para o meu pastorzíssimo, e me dissesse tudo agora, deixa eu chorar tudo para ele pelo menos poder falar ou cantar na hora lá para não... Glória a Deus, isso aí. Porque realmente nos traz boas lembranças, nos emociona só de parar, olhar para trás e ver quanto Deus já fez. Enquanto muitos podem pensar uma coisa ou outra, torcer até contra, nunca, né, pastorzíssimo, pastor Joel e todos os outros, nunca nos ou baixamos guarda ou fomos ligar para que, né, sempre cabeça levantada, foco e para frente. Isso é muito lindo. E aí não tem outro resultado a não ser celebrar 30 anos, né? 30 anos de linda história, vitória, né? Glória a Deus. E parabéns pelo tema, né? Maturidade. Se eu estava falando disso, eu pensando, que lindo. É exatamente isso que Deus quer. Não creio que Deus queria que os seus filhos estivessem como bebês espirituais sempre. Porque, na realidade, até mesmo ele tem tantas coisas reservadas para aqueles que já estão maduros, né? E tem quanto mais, ainda mais para frente, para quem alcança uma maturidade para viver esses planos maravilhosos de Deus. E que lindo ver né, o Ministério do Belém, todos vocês vivendo essa maturidade, e tem muito mais de Deus ainda, no nome de Jesus. Você está criança ainda, né? Mas você vai chegar lá. Viu como ele é generoso? Pastor Marcinho, deixa eu te perguntar, aproveitando que o papo está legal e a gente está dentro desse assunto do evento da igreja, qual foi o seu primeiro contato com o Ministério do Belém a partir dos Estados Unidos? Rapaz, mas tem certeza que quer saber isso aí? Cheguei ali, vi uma reunião linda ali no escritório, já fui lembrado já de um evento, do primeiro encontro nosso. O primeiro encontro, meu pai, o co-pastor do meu pai disse: eu preciso apresentar a você um pastor e um ministério, quem sabe vocês se unem, quem sabe vocês se... E aí marcamos, eu fui com meu pai, e o pastor Joel estava ali na Federal Highway, né? Era um storefront, uma sala ali, não lembro mais ou menos quantas pessoas, mas era o início do trabalho, talvez no segundo ano do ministério, eu creio, é isso? Isso. E ali nós fomos 1997, talvez. 1997, Nós fomos esperar o pastor Joel fazendo uma reunião com os jovens, eu creio, e ele disse: não, ele está terminando a reunião e depois a gente vai. E a gente ia sair para... O nosso co-pastor apresentou meu pai ao pastor Joel, então eu fui conhecer também, né, e tal. E aí, enquanto a reunião está acontecendo, ele no templo, assim, ele reuniu com os jovens, eu falei: tudo bem, eu vou esperar. E aí fui e sentei na bateria e comecei.
aqui, ali, e me distraí. Me distraí, rapaz, e comecei a fazer um barulho santo ali, devagarzinho e tal, não sei. E daí veio uma profecia do pastor Joel para mim sobre o meu dom de tocar bateria. O primeiro contato que eu tive com ele foi uma sapatada santa. Rapaz, veio um sapato de lá e eu, opa! Esse é o batismo. Opa! Né? Aí agora não tem como lembrar o que ele falou, porque eu estava em choque. Eu falei, rapaz, você está atrapalhando. Nós estamos tentando falar aqui. Eu sei que você tá vendo que você está atrapalhando, não, meu? Pelo amor de Deus, homem. Essa foi a sapatada mais linda que eu já tomei. Quebra-gelo. E aí foi onde nasceu o amor por esse homem de Deus. Foi essa sapatada santa. Mas que sapatada linda. Esse foi o primeiro contato. Foi o primeiro contato. Que legal. E o que marcou na sua vida, vindo para o Ministério do Belém? Logo ali no começo, quais os primeiros episódios que marcou a sua vida? Eu tive a oportunidade de acompanhar... Além da sapatada, né? Além da sapatada. Eu tive a oportunidade de o pastor Joel, na liderança, e quando nos unimos à igreja, nos tornamos a Ministério do Belém, eu tive a oportunidade ali de aprender a servir a Deus, de aprender os dons, né, a Bíblia diz que desenvolva o dom que é em ti, tem algumas outras opções, desperte o dom que é em ti, né, até mesmo descubra o dom que é em ti. Eu fui me descobrindo. Eu acho que Colossenses diz que nós nos descobrimos quanto mais nos chegamos a Jesus, né, mais perto. E eu tive a oportunidade de aprender a servir ao Senhor, servir a Deus, servir a igreja, servir o ministério. E andando ao lado do pastor Joel, do meu pai e de todos os homens de Deus ali, foi uma escola tremenda para mim. Eu sempre parei e pensei como o Senhor foi tão lindo na minha vida, tão generoso, tão maravilhoso, gracioso, porque tem separado homens em tantas áreas que eu pude trabalhar, abrir negócios, e para a glória de Deus fui bem sucedidos em negócios que me permitiu fazer. Sempre tivemos a disposição do reino em tudo que fizemos, família, negócios, ministério. E nessa jornada toda tem colocado homens que marcaram a minha vida. Né? Você sabe aquele negócio que a gente fala que o ideal do crente é você oferecer a Deus, ou oferecer ao mundo, à sociedade, a sua vocação espiritual, através da sua vocação profissional. Você pode dizer que isso define o pastor Diogo Vasconcelos, na prática. Que legal. Porque tudo que ele faz tem a ver com o reino de Deus. Não importa se é business, não importa se é na igreja, e só lembrando que isso que ele falou da chegada dele e tal, na verdade, por isso que eu digo, é impossível você comemorar 30 anos sem ter Diogo Vasconcelos aqui. Imagina. É verdade, Vasquíssimo, porque você nos ajudou a montar a base, o fundamento do Ministério do Belém nos Estados Unidos. Você nos ajudou a montar o alicerce do Ministério do Belém. Isso aqui nós fizemos juntos. O que nós temos hoje em termos de alicerce, de instituições, de programas de igreja, de departamentos e de coisas que foram criadas, que permanecem até hoje, você nos ajudou a criar. Imagina. Tudo isso, é verdade. Você pensa. De fato, sempre foi muito bem sucedido em tudo que fez. Né? Graças a Deus. Eu me lembro que logo no início, e aprendendo ali, que estou aprendendo, como servir, como dar o melhor e tal. E sempre quando eu tenho ensinado na igreja sobre servir na igreja, eu digo que você sendo bem-sucedido em servir o reino, vai, sem dúvida nenhuma, refletir nas outras áreas da sua vida, profissional, na sua família. Não tenha a menor dúvida, porque é impossível alguém ser bem-sucedido lá fora e frustrado na igreja. Ele não vai muito longe. De alguma forma ele pode ter um evento, alguma coisa que ele não vai ter como sustentar, mas quando ele
ele serve, ele vive buscando o propósito, o plano dele na igreja, no reino. Não tem a menor dúvida que ele vai ser bem sucedido nas outras áreas. E essa foi a minha experiência e eu prego isso, sabe? Isso é muito bom. Eu prego isso. Pessoal, você que está aí do outro lado nos assistindo, deixa nós compartilharmos com você as nossas canecas que nós temos. Olha que coisa linda. Olha aí. As canecas. Que lindo logotipo, parabéns aí. Personalizadas. Godcast by Bethlehem Ministry. Aleluia. Uma bênção de Deus. Parabéns, pastor Joel. Obrigado. Parabéns a vocês aí, né? Nossa equipe, na verdade, o nosso diretor aqui do Godcast, do nosso podcast, é o Lucas, né? O Lucas Barbosa, que tem uma cabeça brilhante, é um cara criativo e Isso é verdade. um jovem de Deus mesmo, né? Uma bênção do Ministério do Belém. Valeu, Lucão. É nóis. Muito bem. Muito Olha bom. aqui o que a produção ajeitou para mim aqui, ó. Colocou aqui para mim. Um dos primeiros líderes de louvor da nossa igreja e alguém que ajudou a lançar os alicerces com excelência e unção. Eita. Seja muito bem-vindo, pastor Joe Vasconcelos. Não, É isso rapaz, aí, isso- parabéns. vocês É isso são aí. demais, vocês são generosos. Verdade pura. Pergunta. Incontestável. O seu envolvimento com o ministério, com a igreja, não é? Quais foram os primeiros departamentos que começou a trabalhar na igreja? Eu lembro que no início, nós fizemos contato com alguns empresários da região e o pastor Joel disse assim, olha, você vai ficar aqui e você vai recepcioná-los e você e tal. Eu falei, sim, senhor, vamos lá e tentei lá dar o nosso melhor trazendo os empresários, porque também eu estava em negócios e conhecia alguns e viemos. Depois eu creio que foi no louvor que eu tive, né, que eu tive espaço ali, que fui convidado e também não sabia, eu costumo dizer o seguinte, eu não sabia que eu podia cantar, minha mãe disse que eu sabia e eu acreditei e agora vocês estão tendo que... Igual a história da Bíblia. Agora vocês estão tendo que me aturar. Mas dos empresários, eu me lembro, Vasquinho, que nós fizemos um aniversário da igreja e você trouxe, né? Nós convidamos e tal, e vieram alguns empresários e pessoas aqui da sociedade e tal, envolvidas com a sociedade brasileira, com a comunidade brasileira. Perdão. Então, nós empresários tínhamos... bem-sucedidos na região, dentistas. Exato. Mas tinha o culto dos empresários? Não tinha naquele tempo, não, nós não tínhamos ainda. Mas nós, até porque nós estamos com a igreja realmente começando. Nós tivemos aqui, era um advogado que cuidava de causa de imigração, que era o Tony Maisel. Sim. O dentista, que eu esqueci o nome dele, a esposa. Sim, faleceu. E, não começa aí. Se você for começar com faleceu, aí. nós vamos parar. Misericórdia. Então, Não vou dizer nem que a esposa dele também faleceu, não. faleceu também? Também. Rapaz. Ok. Vamos lá. Volta pros Você está vídeos, rindo, né? volta. Eu estou vendo. Então, e o pessoal do jornal, né? Da época que Sim. não era o Achei, era outro jornal que tinha. Brazilian Times. Brazilian Times. Gazeta, não. Acho que é Gazeta. Então, Gazeta. e aí, que era um casal, não é isso? Sim. E aí eles também estavam conosco. Foi um negócio muito bacana. Tivemos um trabalho muito bom. Bom, e depois o louvor, né? Quando o pastor Vasquinho entrou no louvor, realmente, não, de verdade, foi um salto de qualidade. Não só pela dedicação dele, mas pela unção, né? Que ele realmente fazia. Naquele tempo ele fazia mesmo para Deus. Hoje ele faz tudo mais um pouco. Para Deus. Olha, nós temos uma surpresa. Nós temos uma surpresa para ele, pastor. Opa! Nós temos uma surpresa para você. Mas pode falar. Eu me lembro que quando me deram a oportunidade para fazer parte do louvor, e aí teve algumas coisas que aconteceram e eu falei assim, sabe uma coisa, eu vou servir em outra área. Eu vou servir em outra área porque acho que tá bom para mim, isso aqui não é para mim, eu vou servir em outra área. Pastorzíssimo, eu posso falar com o senhor? Tentei marcar com ele, posso falar com o senhor e tal, etc. Sim. Aí o escritório era ali em cima daquele redondo lá em cima. Daquele redondo lá em cima, No Golden Dome. Golden Dome, é o prédio redondo que tem aqui.
E aí eu disse para ele, pastor Zilson, olha, obrigado pela oportunidade, eu vou servir em outra área e tal, não sei o quê, etc, etc, etc. Rapaz, ensaiei um discurso, ensaiei um discurso, eu falei, isso aqui vai ser infalível, esse aqui acabou e pronto, saí pela direita, né, e tal. Esse homem de Deus chegou para mim e falou assim, eu não posso te tomar o que eu não te dei. Olha isso. Não, acabou ali, o assunto acabou, e ele, né, oramos juntos ali no final, e eu disse amém. Eu vou orar mais um pouco. E nunca saí. Para a glória de Deus, tenho usado o pastor Joel, o pastorzíssimo, para sempre nos dirigir ali, sempre nos mostrar o caminho. Olha, é por aqui. Vai por aqui, Vasquíssimo. Vai por aqui, é por aqui. Obrigado pela honra. Bom, vamos para a surpresa? Eita! A oração tá bom, hein? Eita, ai, ai, ai. Vamos pedir para nossa produção soltar aí a surpresa. É mesmo? Aqui, ó. Olha aí, que legal. Lembra dessa linda. foto? Foi isso Que aí. isso? O Joel vai nos ajudar. Foi nesse consagração aí, será? Rapaz, quem é esse menino aí, esse rapaz aí? Rapaz. Esse jovem aí tá igualzinho, viu, meu amigo? Igualzinho ali, irmã Wanda. Irmã Wanda, Maquele, Ah, esposa do pastor Diogo Vasconcelos. E Que aqui o nosso maravilha. chefe. sim, pastor. E Pastor tem Wesley. mais aí, não? Tem mais fotos, Lucas? Muito obrigado. Que lindo isso aí, hein? Essa daí está no álbum das recordações. Dizem que recordar é viver, né? Estamos aí, estamos vivendo. recordando, estamos vivendo. Coisa linda. É isso aí, parabéns. E Vamos lá, aqui, o ministério do pastor Joe foi desenvolvido em todas as áreas do ministério, que é um ministério eclético, né? Um ministério variado, tem muitas áreas, com empresários, no Ministério da Palavra, Uau. no ensino, é verdade, na pregação e no louvor, onde ele é muito conhecido, mas em todas essas Conhecido dos outras amigos, áreas. rapaz. Estou conhecido dos amigos. Mas uma área também que o pastor Joe sempre, aliás, nos ensinou muito, Meu foi Deus. na área da administração, inclusive administração financeira e todas essas Rapaz, coisas. não tô com essa bola Não, toda, mas é não. verdade, Vasquíssimo. Você sempre foi, Deus sempre te abençoou, você sempre teve muita clareza nessa área e tudo, e sempre foi. Então as pessoas às vezes pensam que o pastor Diogo Vasconcelos só canta, né? Mas ele canta, prega, ensina, administra, é verdade. E é abençoado, né? Tem unção, é bom estar do lado de quem tem unção. A gente fica abençoado, a gente é edificado, Vasquíssimo. Muito obrigado. Meu Deus, toda tô certeza. honrado. Por isso que o nosso Gadcast de hoje é um Gadcast especial. Com certeza. Mais do que especial, poderíamos assim dizer, não é? Ter aqui o pastor Vasquinho conosco, essa história. Obrigado. Enriqueceu a história do nosso ministério, né, pastor? E também a formação, né? O crescimento do pastor Diogo Vasconcelos, desde de cooperar na obra de Deus a ser ministro do Evangelho de Cristo, que ele é hoje com muita galhardia, que é uma bênção, graças a Deus. Meu Deus, muito obrigado. bem. Grande homem de Deus. E é mesmo. Quem é o pastor Vasquinho? Olha, eu tenho me perguntado isso e tenho perguntado a Deus sempre. Eu vejo que o Senhor sempre tem algo novo. Não servimos um Deus de mesmice, servimos um Deus de novidade, servimos um Deus grande. Ele tem sempre algo a mais. E às vezes a gente vai se descobrindo, né? E desde que começamos no Ministério do Belém, servindo, Deus tem nos confiado coisas novas. E aí mais uma parte do ministério que o Senhor tem me confiado, pastoreando também agora. Aliás, essa foto aqui foi a ordenação, não? Eu creio que sim. Eu creio que sim. 2001, talvez? Acho que sim. Foi na sua ordenação de pastor. 2001, talvez? Talvez. Não tem. Mas eu vejo isso como uma. Vou me descobrindo, vou entendendo o que Deus tem para nós, né? Eu sempre gosto de dizer que a revelação de Deus na nossa vida é progressiva, né? À medida que a gente vai
se aproximando, à medida que a gente vai buscando, à medida que a gente vai se preparando, né, e amadurecendo, ele vai nos confiando. É como um pai que quer ver o filho crescer e até mesmo realizações que o próprio pai não realizou, né? O nosso pai anseia em nos ver chegar a um nível de maturidade para viver aquele sonho que ele preparou para a gente, né? E que ele talvez não nos confiaria se tivéssemos como bebês espirituais, que não saberíamos o que fazer ou como administrar isso, né? Mas até chegar ao ponto. E eu estou me descobrindo ainda, me pergunto daqui a 30 anos de novo. Isso é muito importante. Você falando isso me fez lembrar da ministração, pastor, que o senhor nos ministrou, nos abençoou na última Santa Ceia aqui na nossa igreja sede, sobre deixar os rudimentos da fé, não é? Que é aquele alicerce, usando Hebreus, né, como base. E foi fantástico, porque isso realmente é uma ponte que nos leva à maturidade, né? Avançar, né? Do assunto que vai ser o tema do evento. E o senhor falando isso, a gente fechou com chave de ouro aqui, aquilo que já vem rolando por esses dias, né? Amém. Por falar no pastorzíssimo pregando, tenho saudades, né, dos... Posso abrir um parêntese aqui? nas pregações da mensagem, deixa eu abrir o parênteses, ele fazia aqueles parênteses maravilhosos e a gente se deliciava da palavra. Jesus é lindo, Jesus é maravilhoso. Daqui a pouco começávamos a cantar e coisa linda. Continua assim, viu? Claro, não tenha dúvida nenhuma. Eu tenho agradecido a Deus, eu falei sobre isso e eu quero repetir, eu já falei uma vez com o pastorzíssimo. Eu tenho agradecido a Deus pelos homens de Deus que o Senhor tem colocado ao meu lado, né? Desde o meu pai, o quanto meu pai me ensinou, o quanto meu pai pôde passar, e eu tenho a obrigação de fazer, talvez até o que ele ainda não chegou, né? Ou não teve a oportunidade, porque fui muito favorecido com ele, favorecido com o pastor Joel como meu pastor desde o início, me ensinando desde os primeiros dias da igreja juntos ali, servindo ao Senhor, vendo, tive a oportunidade de viajar juntos, enquanto ministrava louvor, pastor Joel pregando em conferências e lugares, né, no Brasil, em outros lugares, Japão e vários outros lugares, e vendo isso, assistindo isso e aprendendo sempre. Eu levanto a mão, agradeço a Deus por todo esse favor sobrenatural sobre a minha vida, porque todos esses homens de Deus marcaram muito, e o pastor Joel é um dos homens de Deus que marcou minha vida por amar a Jesus na intensidade que ama, por servi-lo, por ser um homem, um adorador, né? Um adorador. Eu tenho falado isso, às vezes alguém que vê o pastor Joel pregando e tal, uau, que prega bem, que prega muito bem uma palavra, vive aquilo que prega, mas eu digo assim, você não sabe, é um adorador também, pensa num adorador, num coração de adorador. Isso tudo me fez, fui construindo, né, na minha vida essas marcas aí que ficam, e eu louvo a Deus. Um pouquinho de DNA aí, tá? Porque eu acho que seria legal se a gente pudesse mencionar aqui o pastor Vasconcelos. Sim. O pastor Joseph Vasconcelos. Seria o seu pai, né? Meu pai. Meu amigo, que homem extraordinário. Que homem extraordinário. E era muito legal conviver com ele. Ele era muito divertido. Uma pessoa muito culta, muito inteligente. Muito inteligente, enxergava longe, e ele era muito sincero, né? Ele era muito sincero, e ele sempre falava, ele cuidava de mim como, na verdade, um pai. Apesar dele ser um pouco mais velho do que eu, ele falava para mim, pastor, eu sou mais velho do que o senhor, mas o senhor é meu pai. Ele falava para mim. E ele cuidava de mim como um pai. E o pastor Vasconcelos, muitas vezes, ele me aconselhava, me abria os olhos. Sabe como é que é? A gente, como pastor, você recebe todo mundo. E recebe todo mundo de braços abertos e ama e tal. E o pastor Vasconcelos, ele era seletivo. Ele separava o joio do trigo, né? E ele falava para mim, pastor, esse aqui sim, esse aí não, tá?
Esse é racho safo. Esse não serve, não. Esse aqui também não. Esse aqui é caco de vidro. Caco de vidro. Acho sábio. Agora, Ai, Senhor, ele era muito engraçado. Ele foi o primeiro, não, foi o segundo diretor do nosso Bible College, né? Olha isso. E foi que o nosso Bible College passou muitos anos sob a administração dele. E às vezes ele não sabia onde estavam as provas. Tinha algumas coisas muito engraçadas. O pastor Vasconcelos, esse aluno assim, deixa eu ver aqui. Patralhado. Tinha umas coisas muito engraçadas. Às vezes eu olhava no meio do culto, eu olhava lá embaixo, o pastor Vasconcelos estava descalço. Ele tirava o sapato no meio do culto. Aí eu, pastor Vasconcelos, vem fazer uma oração. Ele ficava todo atrapalhado e eu fazia aquilo só para ver. Era muito engraçado. Agora, ele subia e dizia o quê? É muito bom. Eu quero dizer que é muito bom estarmos aqui. Aí, uma coisa que é muito, muito, muito importante a gente mencionar. O pastor Vasconcelos, ele, além de ser uma pessoa muito sincera, ele tinha uma qualidade que era extraordinária. Era um amigo leal. Uau. Se o pastor Vasconcelos fosse seu amigo, você podia ficar tranquilo com as suas costas, porque ele ia lhe cobrir. Então, olha, saudades do querido pastor Vasconcelos. Joe, aproveitando você aqui para homenagear o meu amigo. Muito obrigado. Meu amigo, pastor Joe Vasconcelos. Ele fez uma crônica para mim no meu aniversário e ele termina dizendo: um homem eu conheci, um anjo eu vi. Uau. Pastor Joel Freire Costa. Uau, que Meu coisa querido, linda. saudoso amigo, pastor Joe Vasconcelos. Se você me Obrigado. permite, Vasquíssimo, eu quero homenagear o pastor Vasconcelos na sua pessoa e da sua querida família. Uau. Do seu irmão, das suas irmãs, Obrigado. que nós amamos muito, família inteira que nós amamos muito, e quero, Recíproca nesses verdadeira. 30 anos do Ministério do Belém, a nossa homenagem ao pastor Joe Vasconcelos. Muito obrigado. Sênior. Uau. Muito obrigado. É isso aí. Rolou emoção aqui. O negócio tá Glória bom a aqui, Deus. a mesa aqui, o negócio tá quente, fogo do Espírito no nosso Glória a coração, Deus. emoções, isso é o que importa. Isso é história. Essa é a história da Assembleia de Deus Ministério do Belém a partir dos Estados Unidos. Você que entrou agora, não é isso? Está rolando aqui hoje uma entrevista mais que especial, um bate-papo, não é? Esse é o propósito do nosso Godcast. É conversar, convidar pessoas especiais que fazem parte da nossa história e que está brilhantando esse tempo aqui. Está conosco o pastor Joel Freire Costa, que é o idealizador do nosso Godcast, e também o pastor presidente, não é? De tudo aquilo que acontece aqui e também do Ministério do Belém a partir dos Estados Unidos. E o pastor Joe Vasconcelos, popular Vasquinho, não é? Isso, Abrilhantando obrigado. aqui a nossa mesa com Obrigado. histórias, não é? Daquilo que aconteceu no passado, e hoje nós mantemos essa mesma coinonia, mesma comunhão, e o nome do Senhor Jesus é glorificado. Mas eu quero perguntar alguma coisa para o pastor Vasquinho agora, que eu acho que deve ser a pergunta dos nossos telespectadores, não é? Aqueles que estão nos Se ouvindo, eu não nos souber, o assistindo. pastor Joel responde. Não é? Dizendo que Diga aí, vai. a idade traz. Diga aí, vai. Manda, né? Manda aí. Diga aí, vai. Vamos lá. Eu sei que o seu nome é um nome expressivo hoje, não é? No mundo Pros da amigos, canção, vai. dos louvores, da adoração. Não é, pastor? A gente tem que dar honra a quem tem honra. Na No verdade. No mundo, né, pastor? Como é que começou isso aí? Essa chama no teu coração pela música? Como é que foi isso aí? Uau. Eu costumo brincar aquilo que eu acabei de dizer, que minha mãe dizia que eu sabia cantar, acreditei e depois, na realidade, na igreja. Não teve, na igreja, no Ministério do Belém. Aliás, participei na Nova Jerusalém, que era o nome da igreja que meu pai tinha iniciado. Participei no louvor, mas no Ministério do Belém, onde eu pude desenvolver nessa área. E desenvolvendo nessa área, tive oportunidades de, quanto mais me colocava à disposição para servir, mais eu Convicção podia, da chamada, né? eu podia entender que era aquilo que o Senhor
estava me confiando, né, e me Glória a dando o privilégio de servir. Em inglês tem uma frase que a gente fala: we don't have to do it, né? We get to do it. Nós não temos que fazer o que fazemos, né? Nós temos o privilégio de fazer o que fazemos. Nós temos a oportunidade, o privilégio. Nós não temos a obrigação, embora no português você tem que acrescentar algumas outras palavras para você explicar melhor. Nós não temos a obrigação, nós temos o privilégio de fazer. E à medida que eu tive o privilégio de servir mais e mais, eu pude entender a área que o Senhor estava me dando essa oportunidade para crescer. E aí foi que começamos a desenvolver nosso pastorzíssimo ali, sempre nos dando a oportunidade. Louve ao Senhor. Eu acho que é bom lembrar aí, esse é um dos maiores testemunhos que eu tenho na minha vida, de renúncia. Né? O pastor Joe Vasconcelos sempre entregou o coração na adoração. E o que acontece? Isso foi, é claro que Deus foi tomando a vida dele e cada vez mais abrangendo todas as áreas, né? O coração, a voz, o tempo, a família. E chegou um tempo que Deus disse: ok, agora eu quero você só para mim. Então o pastor Joe Vasconcelos, naquele tempo, nós estávamos vivendo um boom econômico. Verdade. Né? A economia estava estourando nos Estados Unidos e tal. Era uma bolhazinha, né? Mas a gente não sabia. Então, mas me perdoe eu fazer essa menção disso aqui. Por favor. Mas ele era empresário e muitíssimo bem sucedido. Uau. Pastor Joe Vasconcelos, naquele tempo, ganhava cerca de $50 mil por mês. Uau, chegamos realmente. Chegou a ganhar $50 mil por mês. Eu sei porque ele é dizimista. Então, mas realmente foi assim, uma coisa, né? E no meio disso, ele para tudo, vai lá em casa e fala para mim: pastor, não aguento mais a chamada, eu vou embora, eu vou me dedicar ao meu ministério. Deus está me chamando para um ministério de tempo integral e tal. Eu falei: não, esse cara está ficando doido, né? Não é possível, não pode, não. Eu queria ter certeza de que ele não estava emocionado, de que ele... E aquilo era, na verdade, uma bolha, né, econômica. Não demorou muito, aquilo ruiu, mas quando ruiu, ele já tinha abandonado, já estava no ministério de tempo integral. E o mais bonito é que depois de tantos anos, a gente vê que ele nunca se arrependeu da decisão que tomou de servir a Deus. De se dedicar ao ministério dele. Então, Vasquíssimo, obrigado por esse exemplo de vida que você deu para nós. Exemplo de renúncia. Não foi alguém que, quando estava tudo arrebentado do lado dele, ele se jogou lá numa tábua de salvação chamada ministério. Meu Deus. Né? De jeito nenhum. Você largou tudo nos píncaros da glória para abraçar o seu ministério, a sua chamada. E I applaud. I commend you. Toda a glória ao Senhor, porque Glória realmente só mesmo por Deus que a gente vai, né, chegando a lugares assim, ou decisões assim. Se deixar para o homem, a gente vai pensar no que, não quero perder. E eu lutei um pouquinho, né? Eu lutei para passar por essa fase aí, porque eu falei: não, meu argumento com Deus era: não, eu sou mordomo do que o Senhor me deu e isso aqui tem abençoado a tua obra. Eu lembro que nós tínhamos umas 4 empresas paralelas e tal, e sócios nas empresas. Eu e o pastor Cássio. E eu disse: não, eu sou mordomo e tal. E eu estava já ao ponto de falar assim: se a folha cair do lado verde, é o Senhor que está falando. Se cair do lado... Eu estava assim, não, Senhor. Até quando eu fui ao meu pai, fui ao pastor Joel. Eu falei: não posso. A Bíblia diz que há sabedoria e multidão de conselhos. Eu não posso tomar uma decisão dessa, né, sem realmente entender que é de Deus, sem nos aconselhar com o pastor. Há bênçãos. O reino de Deus é muito organizado. E há bênçãos desde a cabeça, da organização do reino, há bênçãos. É interessante isso, que não existe ministério sem renúncia. E a gente vê isso na prática. Nesse caso, houve uma renúncia, né? E o atendimento ao chamado, né? A vocação ministerial, isso é tudo, né? Agora,
Eu não sei se o telespectador, aqueles gadcastianos que estão nos assistindo, estou inventando essa palavra aqui, mas os nossos irmãos e amigos que estão aí do outro lado, eu não sei se você está pegando a visão aí das câmeras, mas nós temos um violão, pastor Joel, É? do lado Ih, pronto. do pastor Vasquinho. Olha aí, hein? E a gente queria saber, já que estamos falando de adoração, louvor, o que tem de bom aí nesse violão? Mas Tem tudo. Me disseram que a gente ia falar aqui da história dos 30 anos. E na história, a música, o louvor, né? Como o povo de Israel, como o povo de Deus, sempre o louvor na frente, caminhando. Então, eu falei, faz parte da história. Então, Com nós vamos, certeza. né? Em todas as fases. Né? Em todas as fases. E logo uma que não tem como não esquecer, quando os nossos cultos, logo no início da compra desse prédio, ainda era parte de restaurante por um lado e coisas, e abrimos espaço aqui, mas o louvor era sempre digno, tu és digno, ó Deus Supremo Salvador, digno de ser adorado, de ser exaltado para sempre com louvor. Tu és digno, digno de honra para todo sempre. Tua glória enche a terra, transborda todo o meu ser. Tu és digno, digno de honra pra todo sempre. Tua glória enche a terra, transborda todo meu ser. Sua mãe não estava errada, viu? Aleluia. Bom, Glória a Deus. já que você tá Aleluia. com o violão aí, Só mudou o tom, né? Que antes era o tom mais. eu queria aproveitar que ele tá com o violão. Qual é a música que o pastor Joel gostava de Eita, que a equipe de louvor cantava Essa era uma na época? delas aí. Vamos lá. Com Essa certeza. era uma delas aqui. Essa era uma delas. Tem mais, tem mais, né? Digno de glória e honra, levantamos nossas mãos, adoramos ao Senhor. Digno de glória e honra, levantamos nossas mãos, adoramos ao Senhor, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro além de ti, não há outro igual a ti. Aí a gente começou a viajar e fazer. Deus começou a abrir a porta da missão. Deus usou o pastor Veiga aqui num congresso e tomou um globo na mão e falou assim: ó, tá aqui, ó, Deus está entregando a tua mão. Olha isso. Vai. Aí a gente começou a fazer missão. Começou a viajar pelo mundo inteiro. E aí essa música começou a ser cantada em todos os países que a gente chegava, em todos os idiomas dos países que a gente chegava. For you are great, you do miracles so great, there is no one else like you, there is no one else like you. Porque grande Just sing, meraviglia fatto te, non c'è nessuno come te, no, non c'è nessuno come te. Para os 30 anos do Ministério do Belém, a partir dos Estados Unidos, qual é a música que o pastor compartilharia para esse tempo? Uau, vamos lá. Porque acho que esse vai ser no final.
Entre as muitas coisas que eu vi no desenvolvimento da carreira do pastor Diogo Vasconcelos, nesses 30 anos do Ministério do Belém, no tempo que Deus tinha prosperado muito os negócios dele, ele estava morando numa casa bonita e tal, mas não perdia a graça, não perdia a unção, não perdia a sensibilidade do Espírito Santo, né? Aí um dia eu cheguei na casa dele e ele falou para mim: pastor Cícero, senta aqui, olha isso aqui. Eu estava com uma Kelly aqui e tal, a gente estava vendo televisão, não sei o quê, de repente parou uma cena e Deus começou a falar comigo. Meu Deus. Você lembra disso? Isso. Da composição? Comunhão, hein? Bem, Amazed. Deus tem... Eu vou lembrar de não sei se você se lembra disso. Veio uma pessoa aqui, até nos ajudou, uma banda que veio tocar nos Estados Unidos e depois eles não quiseram voltar. Ficou. O tecladista ficou, era compositor, produtor. Falou assim, você me ajudou, eu vou produzir o seu CD. Eu falei, não, obrigado, tá ok, não, obrigado. Aí eu pensava assim, não vou gravar CD, estou servindo na igreja, estou trabalhando, estou nos meus negócios e tal, não vou gravar CD. E aí depois, um ano depois, eu creio, não me lembro a data na realidade, mas Deus começou a queimar mais aquilo, sabe, no meu coração, eu disse, mas como é isso mesmo? Então, Senhor, o Senhor vai falar pela boca do meu pastor as seguintes palavras. Eu lembro de ter pedido isso. E você vai gravar o CD. Você vai gravar o CD. E não falei. Nem a Maquele sabia disso. Eu orei e pedi a Deus. Nós estávamos num voo de São Paulo para Recife. Teve a conferência lá, se eu ia pregar na Assembleia em Recife, no pastor Ailton. E eu fui acompanhando o senhor, cantei, o senhor pregou. Nesse voo, no meio do voo, o senhor disse assim, vamos fazer o CONAD, não sei se você falou CONAD, vamos fazer um CONAD na Portuguesa, mas não é a reunião lá de adoradores, né? CONAD de adoradores, vamos fazer... Congresso Nacional de Adoradores. Isso, Congresso Nacional de Adoradores e tal, na Portuguesa. Aí você vai gravar um CD, aí você grava seu CD. Quando o senhor falou isso no meio do voo, eu pedi o tempo, aí comecei... O pastor disse, você não está sabendo, eu tenho orado a Deus para assim, pedir que ele fizesse. Na volta dessa viagem, depois que dessa confirmação de Deus, na volta dessa viagem, me tranquei no quarto, eu tinha dito a Deus, se o senhor confirmar, eu vou fazer de todo o meu coração, de tudo que tenho, tudo, quem sou, com tudo, eu vou fazer para o Senhor. Nessa volta da viagem, entrei no meu quarto e falei, pronto, eu dei minha palavra, agora eu tenho que fazer. Eu me ajoelhei no quarto e quase me afogando nas lágrimas. Se eu soubesse que ia chorar tanto, eu tinha levado equipamento de mergulho para orar. E comecei a orar e disse, amém, Senhor, o Senhor confirmou, mas eu quero falar, eu quero compor, eu quero fazer conferência, eu quero. Então pedi muito a Deus isso. Que benção. A partir daquela oração ali, algumas semanas depois, o Senhor começou a derramar a canção no meu coração. Eu estava vendo, até foi quando eu fui almoçar, e no restaurante, que tinha as TVs e tinha passando na hora do almoço, quando passava aquelas novelas repetidas, né? Uhum. Não vale a pena nunca ter visto a primeira vez. O título que eles davam é Vale a Pena Ver de Novo. Mas você sabe que não vale a pena nunca ter visto nem a primeira vez. E passava, e ali era um final da novela. E eu estou almoçando rápido, ia voltar para o escritório, aqui no feijão com arroz. E aí corri, quando eu entendi isso, olhei assim, levantei a cabeça, vi todo mundo meio de boca aberta, assim, vendo aquele final de novela. Último capítulo e tal, naquele final de novela. E a palavra que veio no meu coração é amazed. Amazed, eles estão amazing, eles estão maravilhados e tal. E eu pensei, uau, é assim que eu sinto por Jesus, maravilhado. I'm amazed. I'm amazed. E aquilo começou a amazed. Eu terminei rápido, nem terminei o dia no escritório, corri para casa e comecei a escrever. Agora, para lembrar. Fala isso não.
Ixi, agora para lembrar aí? Ih, rapaz. Mas a ideia, né? I'm amazed by you, Lord. Amazed by who you are. Amazed by what you've done for me. I'm amazed by you, Lord. Amazed by who you are. Amazed by what you've done for me. I say, wonderful Counselor, how majestic is your name. Prince of Peace, mighty God, your love for me will never change. Tu és grande, Senhor, e tão bom pra mim. Como quero te dizer, te amo. Tu és grande, Senhor, e tão bom pra mim. Como quero te dizer, te amo. Uau, agora sim, hein? Entende que tudo Lembrei. isso é Uau. uma construção de uma vez. São essas fases nós passamos juntos. Nós vimos isso acontecendo, nós vimos o desenvolvimento do ministério, nós vimos a renúncia, nós vimos... E tudo isso em função de uma vida dedicada a Deus de verdade. Mas tive um bom professor. Na- Tive um bom professor. Me lembro. Tem várias histórias, mas vai uma aqui. Me lembro quando, acompanhando o pastor Joel para vários lados e tal, chegamos em Las Vegas. E nós pegamos um voo, e é longe, e voo cedo e tal, e já chegamos e partimos para as reuniões que tinha, e etc e tal. Chegamos no hotel, talvez 1h, de novo, chegamos no hotel. Eu cheguei rebocado no hotel, e assim, não tínhamos nem força, pelo menos eu não tinha nem força para comer. Eu falei, para mim agora uma sopinha dá lindo, porque não precisa nem mastigar. Bum, né? E sentamos, comemos alguma coisa muito rápido e subimos. E nessa reunião nós estávamos no mesmo quarto. E aí eu cheguei assim, falei, me perdoe. Bum! Caí. Quando eu só abri o olho, esse homem estava de joelho. Aí de joelho eu falei... Aí quando eu abri o olho, ele estava de joelho na cama assim e dormiu. Aí eu... Tá dormindo aí, pastor Díssimo. Aí ele foi e falou assim... Prefiro dormir de joelho do que dar um gostinho pro diabo. De dormir, de ir pra cama sem orar. Eu falei, eita, aí já logo me caí de joelho. 1, 2, 3. Isso. Todas essas coisas marcavam e marcam. E me lembro sempre de detalhes que realmente despertam a minha fé novamente, dizer isso que é vida com Cristo, isso que é vida com Deus, isso que é perseverar, isso que é... Então tive um bom professor por tudo isso aí. Isso é muito bom. Bom, pessoal, você que está aí do outro lado, esse é o Godcast by Bethlehem Ministry. Um prazer ter você aqui, prazer ter o pastor Vasquinho aqui conosco, o nosso pastor Joel Freire Costa, idealizador do Godcast, também nosso pastor presidente. Obrigado pela sua audiência, compartilha aquilo que está rolando aqui, tá bom? Nos grupos, se inscreve no canal se você ainda não se inscreveu, ative o sininho das notificações e receba bênção para a sua vida. Amém? Aleluia. Bom, nós estamos aqui batendo um papo, tá muito legal, mas ainda temos perguntas para fazer para o nosso convidado. Uau. E eu queria que ele falasse para nós um Quando pouquinho, souber, o pastor Joel responde. Eu acho que seria bom a gente comentar alguma coisa sobre o trabalho do pastor Vasquinho nos CONADs, não é? Trabalhou muito. Como é que foi essa experiência? Que ano foi? Conta um pouquinho pra gente sobre esse trabalho. O CONAD nasceu do coração de Deus para o coração do pastor Joel e ele incendiou o ministério inteiro com essa ideia,
Conad é para Deus, vamos fazer uma conferência para Deus, vamos reunir né, os adoradores do Senhor, vamos reunir o povo de Deus em um local. E a cada 2 anos, né, contávamos os dias e horas para chegar o Conad. E servindo num dos Conades, e era lindo, servindo num dos Conades que o Senhor nos apresentou, até nos colocou junto com o pastor Ron Kenoly, um músico, cantor americano conhecido mundialmente, né, servindo num desses Conades em 2004, talvez. Acho que sim, foi. Servindo nesse... Eu lembro que ele palestrou na parte da manhã e nós fizemos o louvor na parte da manhã, o louvor do Ministério do Belém, fizemos o louvor na parte da manhã e ele cantou à noite, na reunião, e ele me chama dizendo, ele disse assim, olha, eu vou cantar aquela canção que você cantou pela manhã, eu vou fazer em inglês, eu posso te convidar para você cantar uma estrofe em português? Eu falei, demorou. E foi servir num dos Conades fazendo isso. A gente sempre, o pastor Zício nos enviava, vai à frente aí, abre caminho ali, vê lá, negocia com o hotel e outro. E a gente sempre com o favor de Deus, né, debaixo da bênção, debaixo da orientação do pastor Joel, e o Senhor abençoava o trabalho e fizemos Conades lindos ali. As pessoas vinham para o Conad e não faziam ideia, né, do que envolvia um Conad. As negociações com hotéis, alimentação, transporte, toda a logística do pessoal, sem contar que era uma conferência. Conferencistas, Verdade. as escalas, horários, programa, cantores Era. e tal. Quer dizer, uma estrutura, né, tremenda. Hoje recebemos ali dos Aline Barros, Cassiane, Cristina Mel e tantos Marquinhos outros. Gomes. Marquinhos Gomes. E esses Conades foram todos em Orlando? Teve um que foi em Atlanta, Uau! que foi uma bênção também, né? O Breno nos ajudou muito a organizar aquele Conad. Mas, na verdade, todos eles foram muita bênção, né? Mas o trabalho era muito grande. Quem puxava esse carro... Imagina, era um trabalho de equipe. Eu não tenho como pegar esse crédito. Não tenho como pegar esse crédito. Era um trabalho de alguém equipe. Alguém tem que liderar. Né? E sempre com a orientação do pastor Joel, com a bênção do Senhor. Isso aí é lindo. Deus abençoe e o trabalho cresce e avança. As pessoas não sabiam, não conheciam. Um grupo de brasileiros fazendo uma festa de igreja não era nada que empolgasse nenhum hotel. Né? E hoje, para a glória de Deus, o hotel que a gente começou a fazer o Conad não nos cabe mais. Uau. A gente não dá mais para fazer naquele Double Tree que tem lá em frente ao Universal Studios, porque a área de eventos deles inteira não nos cabe mais. Uau. Para a glória de Deus. É o verdadeiro texto que Jesus falou, né, pastor? Seja fiel no pouco e no muito te colocarei. Né? Os Conades foram feitos, começaram ali. Maravilhoso. E foram se estruturando e hoje tem a estrutura. No último Conad nós tínhamos mais de 5.000 pessoas por lá de fora. Uau! Na casa deles, na shopping. Né? Realmente. Glória a Deus. Deus é bom. Que foi implantado foi legal. Foi o Ministério do Belém tem muito, né, para celebrar nesses 30 anos. E eu tenho um orgulho santo de ter feito pelo menos partezinha assim, pelo menos ali um pouquinho junto com vocês. Eu acho que uma das coisas mais lindas aí também é o exemplo, né, de homem de Deus que o pastor Diogo Vasconcelos é. E quantas pessoas não vieram aí imitando, fazendo, admirando e sonhando em ser iguais. Olha isso. Isso é muito misericórdia. Lindo, né? Não, é verdade. E as pessoas começaram. Quantas pessoas não se desenvolveram na área de louvor na igreja, tiveram coragem, aprenderam, emularam e conseguiram e tal. Estão aí adorando, servindo a Deus e tal. Né? E quantos já não estão hoje no próprio ministério? A única falha que ele cometeu... Por favor, me diga com essa falha, porque até agora eu estou sendo anjo. Então vamos começar a desmistificar esse anjo. Isso aí, por favor. É o seguinte, sabe, o pastor Joe
foi quem ganhou o pastor Cássio para Jesus. O pastor Cássio é um dos diretores da nossa igreja hoje. Olha isso. O pastor Cássio se converteu, É. foi discipulado por ele, batizado por ele, depois foi crismado, Fizemos- perdão. Depois Fizemos o foi casamento dele. fez o casamento dele. E afinal, né? Hoje o pastor Cássio é um pastor Uau. no nosso ministério, um dos membros da nossa diretoria e tal. Desculpa, posso acrescentar? Ali no No culto escritório, inglês, no culto inglês. Exato. Começamos o ministério inglês Exato, ali. exato, Veio ele e a esposa, que não eram casados ainda. exato. E ele se converteu ali. Exato. etc. Se converteu mesmo, né? Foi uma benção. Bom, Muito. aí o que acontece? A única falha que ele cometeu, Olha aí. se pulou tudo, Olha isso. mas não ensinou o Cássio a cantar. O pastor Cássio é um dos caras mais desafinados que eu conheço na minha vida. Oh, meu Deus, misericórdia. Mas sabe que ele melhorou? É. Ele melhorou bastante, graças a Deus. Mas, de qualquer maneira, ainda ele é parabéns. desafinado até para bater palma. Até parabéns, ele Até parabéns para você. Diz, meu. Nós estávamos no Congresso Mundial da Assembleia de Deus em Nossa Senhora. Madrid, há o quê? 2 anos atrás? Não, há um ano. Um ano atrás. Bom, meu pai... Não, 89 anos, foi 2 anos atrás. Meu pai estava fazendo 89 anos de idade. E os pastores resolveram fazer uma homenagem para ele. Aquelas pessoas que você conhece muito bem. A liderança da Assembleia de Deus, a liderança mundial da Assembleia de Deus e tal. E o pastor Juan Carlos Escobar, que é o presidente da Assembleia de Deus na Espanha, com o Comitê Mundial, veio fazer uma homenagem para o pastor. No meio de uma reunião, trouxeram um bolo, começaram a cantar parabéns. Nós estávamos em Madrid, então o primeiro parabéns foi em espanhol. Cumpleaños feliz. O segundo foi em inglês. Happy birthday to you. E o terceiro em português. Aí Juan Carlos chega para o pastor Cássio e fala: parabéns para você. E o Cássio, happy birthday to you, que ele estava traduzindo o pastor. Happy birthday to you. Não, português, Parabéns. português. Ele começou a cantar em português. Acho que isso. Você Glória não a Deus. acredita, meu Deus. Que coisa linda, né? Rapaz, até os demônios foram embora. Se tinha algum demônio na área, fugiram. Que, meu amigo, os caras assustados com. Mas foi muito engraçado. Rapaz. Quase matou todo mundo de rir, tão desafinado que ele estava. Mas o homem traduz bem, né? Muito bem. Manda ver bem, né? Muito bem. Eita. Com Olha, produção de casa. ele foi Cumpriu. coroado assim. A melhor tradução dele foi no dia que o pastor Vasquíssimo trouxe o irmão do Benihim. Como é que era o nome dele? Misericórdia, Senhor. Qual? O do irmão do Benihim? Ele, eu não lembro o que ele fez. Não, ele veio na nossa igreja, foi uma bênção, né? Eu vou contar aqui, mas só entre nós, tá? Tá. Só entre nós. O pastor Vasquíssimo chegou para mim e falou assim: ó, irmão do Benihim, o Benihim estava fazendo uma campanha aqui, Sim. terminou a campanha e falou: irmão do Benihim quer conhecer a nossa igreja, pastor. Ele quer vir na nossa igreja e tal. Tá bom, eu vou falar com o nosso pastor. Pastor, ó, irmão do Benihim quer vir aqui e tal, mas o senhor sabe como é que é, não é o estilo dele, o pessoal vai cair, não sei o que e tal. Aí meu pai falou assim: recebe ele aí, vê se esse negócio é autêntico mesmo. Se for, traz ele aqui, se não for, fica por aí mesmo. Ele falou, tá bom. Ele chegou no domingo na igreja, acho que umas 8 horas Caminho da noite. Real. Caminho Real. É. Chegou depois que o culto começou e saiu antes do culto terminar. Eita. Né? Mas a hora que ele foi pregar, o Cássio foi traduzi-lo. Quando o Cássio começou a traduzir, no meio da tradução, ele falou pro cara: vai embora daqui, você não sabe traduzir nada. Você lembra disso? Não lembro Aí disso. ele chamou você. Uau. Me chamou para traduzir. Oi, você que terminou traduzindo Misericórdia. ele. Não lembro disso aí. Tá falando, tá tudo errado e tal. Misericórdia. Foi muito engraçado. Acho que foi a primeira vez que o Cássio traduziu e ele estava muito nervoso e tal. Mas, afinal das contas, a participação dele foi extraordinária. Ele pregou uma mensagem linda, cheia de unção. Algumas pessoas caíram mesmo. Teve gente que caiu lá, mas, olha, eu me lembro como se fosse hoje. A Alicia, filha da Eline, Sim. né? Colocou a mão, ela caiu falando Uau. língua estranha, foi batizada no Espírito Santo naquela hora. Eita, que coisa fantástica. Muito lindo. Gente curada. Deus revelou, inclusive, a nossa vida. Mabel. Chamou a Mabel, não sabia que ela era minha esposa. Pá. Olha isso. Falou: cadê seu marido? Traz seu marido aqui. Você é esposa do pastor? Aí ele falou: pá. Tudo que estava acontecendo na nossa vida. Foi Glória a Uau, Deus. que lindo. extraordinário. Foi benção. Eu lembro quando ele veio em West Palm Beach falando para os empresários.
há 4 anos atrás, eu creio. E aí me convidou para eu fazer o louvor lá nessa reunião, O Benin, o irmão dele. o irmão dele. E eu fui lá. E ele disse assim, vamos, depois da reunião, ele falou, olha, você pode ficar para a gente jantar? Eu falei, com o maior prazer, por favor. Né? Aí fiquei esperando várias pessoas na fila para ele orar e tal. E ele sentou, e eu e Maquele lá atrás, junto com a esposa dele, sentamos lá no final, na última cadeira no templo, assim, esperando ele. Ele parou a fila e me chamou. E chamou a Maquele junto. Vim, ele fez assim, pegou na minha mão junto com a da Maquele, e Deus tem algo novo para você, e etc. Foi justamente na época que nós estávamos orando a Deus, fomos conversar com o Senhor sobre o que Deus estava queimando o nosso coração para fazer nessa época. Eu nem sei quanto tempo a gente já está aqui. Tá. Mas se tá na hora já? A produção tá. Tá mantendo aí? Tá Tá, mantendo, desculpa. É só porque eu queria añadir algo aqui. Adicionar algo aqui, que foi também uma coisa muito linda. Um companheiro nosso, um pastor aqui da região, me ligou e me pediu, o Vasquinho já tinha voltado do Brasil, ele disse, deixa o pastor Joe Vasconcelos me ajudar, porque eu perdi todo o meu grupo de louvor. O líder do grupo se rebelou e foi embora, e todo o grupo foi embora. Eu perdi todo mundo, eu estou sem nada aqui, deixa ele vir me ajudar aqui e tal, parar. Eu falei, mas com muito prazer, uma benção, vamos cooperar com os nossos irmãos e tal. Lá Deus fez um negócio extraordinário, e em pouco tempo ele treinou pessoas, edificou pessoas e montou um tremendo grupo de louvor, e lá Deus tocou na vida dele para ele começar a Saint Church. Uau. Aí a bola é com você. Eu lembro que Foi muito bonito. Eu lembro que quando ele me convidou, eu já tinha ministrado na igreja deles lá no Brasil, uma igreja grande no sul, em Santa Catarina, e ele me perguntou se eu poderia ajudá-lo. E lá no ministério eu falei, bem, eu recebo alguns convites e participo, eu vou servir num culto ou numa conferência, etc. Mas o convite para vir ajudar aqui no ministério, esse convite é diferente, eu não posso fazer antes de saber o que o meu pastor disse a respeito. Eu vim, conversei com o pastor Joel, disse, olha, ele está me convidando para isso e isso e isso. O pastor Joel perguntou, mas vamos fazer, é pelo reino, vamos fazer, e é pelo reino, mas quanto tempo? Então, eu falei, eu não sei, isso é Deus que sabe. Se o senhor disser vai, eu vou. Se o senhor disser não, eu não vou. O senhor se lembra disso aqui no escritório? Ele disse, não, vá e vá servi-lo e vai ajudar no reino. E assim foi. E aí, no tempo de Deus, eu já estava sentindo e lutando contra isso. Não queria, na realidade, eu dei um trabalhinho para Deus, não sei que eu posso falar isso, porque eu realmente resisti muito isso. Eu falei, Senhor, o meu argumento para ele é, não, eu já estou servindo ao Senhor, já estou servindo no teu reino, na tua casa, eu já estou servindo nessa área, nessa outra, mas o Senhor, meu Senhor, eu resistindo até o ponto de não aguentar. Eu cheguei ao ponto de, eu e Maquele andávamos à noite, no final do dia, nós andávamos no condomínio, a gente falava, conversava das ideias, orava junto ali e tal, e conversando. Tipo 11 da noite, tal, a gente andava no condomínio todo lá e conversando e etc, etc, etc. E eu falando para ela, tá assim, 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 e essa coisa tá queimando mais, e isso tá e tal, e Maquele também queria menos ainda, e aí tal. Eu cheguei ao ponto de, quando entrei em casa, eu já não aguentava mais de argumentar com Deus, e a coisa, eu cheguei em casa, eu falei em voz alta, tá bom, Senhor, eu vou tomar uma decisão sobre isso. E foi quando eu liguei o pastor Joel. Foi a primeira pessoa para ligar o pastor Joel. E, como sempre, um homem de Deus nos ministrou sobre a nossa vida, entendeu o que Deus tinha, e da mesma forma, passou a manhã conosco lá, eu, Maquele, pastor Joel, irmã Mabel, orou por nós, deu comida pra gente, almoçamos junto, tratou, orou e enviou. Despediu de barriga cheia. Despediu. Não, mas encher a barriga é fácil, né? Porque... meu filho, fazer essa obra. Nós temos outra surpresinha. Eita, rapaz, tá olhando para demais. essa tela aqui. Tá demais. Nossa produção pode nos ajudar agora. Rapaz, mas eu vim celebrar 30 anos de Ministério do Belém, dessa história linda aí.
Vocês estão me dando um presente cada Você vez é o nosso maior. presente. Cada vez maior. Nessa? Ok, vai estar nessa telinha. Ok, aqui. vamos Nessa lá. tela aí. O que tem de bom aí? Rapaz. Remain with us. Nos dando capacidade. Every service. Todos os trabalhos. Sunday in and Sunday out. Cada dia de domingo. And we thank God for that. E nós agradecemos a Deus por isso. A life of a Christian. A vida de um cristão. Of a missionary. De um missionário. As this missionary church. Como essa igreja missionária é. Is a life of challenges. É uma vida de desafios. And this was a challenge for us. Isso é um grande desafio para nós. And in Christ. Em Jesus Cristo. Through Him. Através dele, we can do all things. Nós podemos todas as coisas. And this is a piece of what we've been doing already. Isso é um pequeno pedaço que nós estamos fazendo. See lives transformed, ver vidas transformadas. It builds up our faith. Isso levanta a nossa fé. See the big smile in Sophia's face. Ver um grande sorriso no rosto da Sofia. Eles eram daquele outro lado ali, é isso mesmo? Olha lá. Que coisa linda isso aí, hein? Que surpresa fantástica, hein? Muito. Legal. Muito Uau, bom, que viu? lindo. Parabéns, meu amigo. Eu lembro que quando era assim ainda, olha, a igreja do outro lado, tá certo ali ou não? Sim. É, né? O pastor Antônio, Antônio Gilberto. não, o outro que veio, que era fazer o culto nas quintas-feiras. José Antônio. José Antônio, pastor José Antônio. Ele montou uma equipe. E tal, e me pegou e disse, você vai pro louvor. Eu falei, pastor Antônio Gilberto. E eu com a Wireless Planet aqui ainda. Falei, não, mas é porque eu já estou na sexta-feira, eu já estou no domingo, eu já estou na quarta-feira, tem isso e tal, e não sei o que e tal, não sei para. Não, o irmão vai nos ajudar na quinta-feira e tal. Eu disse, sim, senhor. Tá bom, sim, senhor. Então eu lembro que eu saía da Wireless Planet, que era uma loja de celular que eu tinha, e passava no Brasil Original, comprava uma coca e uma coxinha, comia uma coca e uma coxinha e vinha para cá, ensaiava de 7h30 a 8, olha aí. Olha isso. Que coisa. Meu Deus. Inclusive quem entra, desculpa. Valéria. Valéria, isso que eu ia falar, Valéria ali do meio. Uau, que fantástico. Olha, em inglês isso aí, ó. É mesmo. Let's be the name. The name of the Lord is a strong tower. Yeah. Inclusive, quem entra, pastor Joel, no YouTube, no site da nossa igreja, no YouTube, nos vídeos antigos de 10, 15 anos atrás, pastor Vasquinho cantando lá com o louvor. Isso aí. Maravilha. Faz parte da história, né? Parabéns, pastor Vasquinho, pelo seu parabéns. excelente trabalho, viu? Imagina, parabéns Obrigado à para- produção, pelo... Onde é, pastor, essa igreja? Parabéns. Aqui, É aqui, A igreja sede? é, Uau! virada para lá. é virado para lá, para onde está o tanque de batismo. Olha isso, que fantástico. É. Que lindo que era, hein? Muito. É. E eu lembro que o pastor José Antônio, quando nas quintas-feiras, ele sempre pregando, Deus dava visões e falava revelações a ele, e no final da mensagem ele chamava cada pessoa e tal. E foi quando eu tinha algo para assinar e era uma decisão de negócios e tal, e grande, apostei minhas fichas todas naquele negócio. Falei, Senhor, se der, ganhei. Se não, perdi. Quebrei. Era mais ou menos isso. Pastor Vasquinho, eu acredito que chegou um momento alto aqui do nosso Godcast, pastor Joel. E eu queria fazer 2 perguntas para o pastor. E uma dessas perguntas, ela é: qual foi assim a fase mais difícil da sua vida? Uau. E a segunda, qual foi a fase melhor da sua vida? Mais difícil. Eu acredito que mais difícil, né, quando os meus pais foram promovidos para a glória, foram tempos difíceis. Eu lembro que a minha mãe foi primeiro, e aí quando nós estávamos fazendo aqui o culto em celebração da vida dela, aqui no templo, isso na época que tinha começado o Twitter, né, que é o Twitter, e eu não queria falar, mas me deram a oportunidade para falar, e eu lembro que eu tinha tweetado, né, tinha postado nessa rede social dizendo o seguinte: eu sinto muito por alguém que tenha que passar
perder um ente querido sem Deus. Oh, Por alguém que tem que perder o pai, a mãe, o filho, a filha, o irmão, e por alguém que tem que passar por esse momento difícil da vida sem Deus. E eu lembro que eu falei isso porque foi o que eu tuitei na época, entendendo que nós não fomos criados para nos separarmos. Nós não fomos, por isso que realmente a gente não sabe lidar com essa separação. E foi um momento muito, muito difícil para mim. Imagino. E o outro momento muito difícil foi o momento do meu pai, quando eu era muito amigo, era muito chegado e, né, sempre ali. E foi um momento muito, muito difícil para mim. Eu estava já no Brasil, minha mãe eu acho que era amiga de vários donos de labels, né, de gravadoras, deve ser, né? Eu imagino, porque uma das gravadoras tinha me contratado lá. E eu estava no Brasil nessa época. E aí foi quando eu recebi a ligação que meu pai tinha sido promovido para a glória. Foi um momento muito, muito difícil e marcante ao mesmo tempo, porque eu lembro que quando eu cheguei, logo a primeira vez que eu voltei, cheguei em Miami, peguei o carro, e da 95, de Miami até Boca, 95, foi essa viagem aí de 50 minutos, foi um filme que passava na minha vida e ao mesmo tempo fazendo um pacto com Deus, Amém. dizendo o seguinte: eu quero fazer valer o que o Senhor está me confiando aqui. Eu não quero viver por buscar os meus sonhos, por fazer uma coisa ou outra, eu quero fazer valer. Isso, depois disso, todos os convites que eu tinha no Brasil, que me chamavam, se me chamasse para cantar meio hino, eu pedia, posso fazer apelo? Porque eu entendia que o Senhor está nos dando, e a cada momento que estamos aqui, nós não sabemos o nosso momento, né? Quando é que vamos ser promovidos, né? Todo mundo, né, que conhece, que entende isso por agora, sabe que quer e que é um lugar para onde estamos indo, mas todo momento que temos aqui, vamos fazer valer. É ganhar almas, porque a palavra diz sábio é quem ganha alma. Por que ele diz sábio quem ganha alma? Quem não ama, quem não quer ganhar, ao contrário de sábio é o quê? tolo. Então, fazer valer, esse é um sentimento de um momento difícil e ao mesmo tempo de uma revelação na minha vida. Glória a Deus. Muito bem. E a fase boa? A fase boa... Do meu lado. Foi verdade. Verdade, eu vou aproveitar essa carona, verdade. Verdade. Eu tive fases boas na vida e eu entendo que nós temos fases de montes e de vales, né? E ontem mesmo nós temos os pequenos grupos, às quartas-feiras, e ontem mesmo, quando ministrávamos, eu dizia o seguinte: como que você vai sustentar num momento de sucesso, vamos dizer, no pico do monte, como que você vai sustentar aquele glória a Deus, aleluia, aquela celebração? Que peso que tem se você não teve a experiência do vale? A experiência do vale vai fazer o seu aleluia ser ainda mais alto, lá em cima do monte, sabendo de quem te trouxe, quem te trouxe até lá, quem te levou ao pico do monte. Eu vejo que na minha vida, esses momentos de vales e montes, até mesmo para atravessar para o outro monte tem um vale, né? E vai indo, são fases diferentes. Eu vejo que Deus realmente, como eu disse no início, me favoreceu muito de homens de Deus colocando ao meu lado. Meu pai, pastor Joel. Eu não tenho a menor dúvida que o Senhor separou homens maravilhosos de coração assim para marcar minha vida, me ensinar. E se porventura, né, sou alguém, devo muito ao meu pai, ao meu pastorzíssimo, pastor Joel. Maravilha. Em nome de Jesus. E toda a família. Pastor Joe, nós queremos Joe Vasconcelos, popular Vasquinho. Que Deus te abençoe. Amém. Obrigado por estar aqui conosco. É uma pena que nós temos que caminhar para o fim do nosso programa, do nosso Godcast, mas este programa vai ficar gravado e vai estar disponível nas nossas plataformas digitais, ok? Nós vamos caminhar para o fim e nós vamos pedir ao pastor Joel Freire Costa, nosso pastor, que, pastor, se possível, o senhor deixasse uma mensagem de fé e de esperança
para aquela pessoa que vai assistir o nosso Godcast, com certeza vai ser de bênção para a vida do nosso ouvinte. O pastor Joe Vasconcelos, que é o nosso convidado hoje, ele é uma história de sucesso e de prosperidade. E se você quer ser uma pessoa de sucesso e de prosperidade, a receita está aqui. Comunhão com Deus, vida devocional, entrega total, foco no Senhor Jesus Cristo. A sua vida só vale, só é relevante, só tem algum significado se você anda no centro da vontade de Deus, porque é aí onde você é feliz de verdade. E o centro da vontade de Deus para você e para mim. É isso que o pastor Joe falou aqui. Se me mandar cantar meia música, eu peço, posso fazer um apelo? Ou seja, a nossa vida importa, porque Deus está investindo a sua vida para alcançar aqueles que Ele também ama, mas que estão longe de Jesus, que estão longe dele. Então, você que está participando desse Godcast, esse podcast de Deus, não é? Como diz o pastor Adriel, nosso apresentador, você está conosco aqui, lembre-se disso. Quer ser feliz de verdade? Comunhão com Deus. Ande com o Espírito de Deus todos os dias. Tenha comunhão profunda com o Espírito de Deus. Você vai ser a pessoa mais feliz do mundo. Quer ter sucesso em tudo que você faz? Vida devocional ativa. Vida devocional de verdade. Uma vida devocional vibrante. E aí você vai ser feliz. E melhor do que isso, não importa que o mundo esteja falando em recessão agora, não importa que venham dificuldades e no meio de toda tormenta, Deus tem um caminho. A Bíblia diz que Deus tem um caminho na tormenta. E o caminho de Deus na tormenta é um caminho de bonança. É um caminho de fé, de esperança. É um caminho gostoso de trilhar, mesmo quando a gente está sofrendo. É a viagem de Miami até Boca Raton, né? Passando pelas fases da vida e sentindo a mão de Deus, guardando aqui e ali e além. A melhor coisa do mundo é ser feliz de verdade. Não é feliz simplesmente diante das câmeras, feliz para as pessoas verem, é ser feliz do coração para fora, não da boca para fora. E para ser feliz de verdade, é com Jesus no coração. É com a comunhão do Espírito de Deus. Eu quero aproveitar para agradecer o meu Senhor. O Senhor nosso Deus, o Pai das luzes, o nosso amigo. Quero agradecer ao meu Senhor pela oportunidade dessa vida, de viver o que eu vivi na minha vida até aqui e hoje ter comigo aqui, ter conosco o privilégio, o pastor Joe Vasconcelos, que nos ajudou a construir o Ministério do Belém, 30 anos que nós estamos celebrando, e eu vou dizer para você, as coisas dão certo, pode dar certo, vai dar certo, em nome de Jesus, se você tiver foco, e o foco tem nome, Jesus Cristo. Aleluia. Obrigado, pastor Joe Vasconcelos, Agradeço, por ver Jesus em você. Obrigado por ser Jesus para nós. Você parece muito com Jesus. E nós glorificamos a Deus pela sua vida. Né? Gostoso sentir essa emoção que eu estou sentindo na minha alma. Aleluia. Por ter aqui um homem de Deus, um amigo, que nos ajudou a fazer Ministério do Belém o que é hoje. Pastor Vasquíssimo, Deus vem abençoando e promovendo o Ministério do Belém e cada dia Ele vai nos dando pessoas para diferentes áreas. Está aqui o pastor Adriel, que tem feito um trabalho extraordinário. Mas eu fecho dizendo, Parabéns. Senhor Jesus Cristo se importa com você. Uau, foi forte aqui. Uau. Muito bom. Que Deus abençoe a sua vida. E agora nós queremos ouvir as considerações finais com o pastor Vasquinho. Aleluia. Primeiro, agradecer a imensa honra que vocês me deram. Que o pastorzíssimo, muito obrigado pelo convite, mas muito honrado. Vim celebrar 30 anos aqui, né, nesse Godcast, junto com os senhores e estou sendo presenteado a cada momento, a cada história que a gente conta aqui, é lembrado do amor de Deus, da maravilha que o Senhor faz. Muito obrigado. Sinto muito, muito abençoado realmente em tudo isso aí. E continue contando com as nossas orações. Estamos na galeria, vibrando né, por tudo que o Senhor está fazendo no Ministério do Belém aqui e vai continuar fazendo. Todo aniversário, eu entendo isso, a gente pode colocar uma estaca
fincar uma estaca no mundo espiritual, na história, ali nós fincamos uma estaca, porque tem um novo de Deus para cada um de nós, um novo de Deus, um novo território para ser conquistado, novas almas para serem arrancadas do mal. Tem um novo de Deus em todos os aspectos. Nós celebramos ao Senhor, fincamos uma estaca de aniversário, celebramos dizendo que é Ele quem nos trouxe até aqui e é Ele quem vai nos levar ainda mais além para a glória do Senhor, até o nosso número ser chamado e fomos promovidos para a glória, mas até então continuamos celebrando ao Senhor. E como o pastor Zíssimo disse que o pastor tinha me pedido uma canção para o Belém, já logo me preparei aqui para dizer esse novo de Deus sobre o ministério, sobre todas as igrejas espalhadas, o novo de Deus, porque nós sabemos que o Senhor tem muito mais, abundantemente além do que nós pedimos e pensamos. Ele tem, Glória a Jesus. no nome do Senhor Jesus. E tem uma canção que fez muito, marcou a nossa vida ali e na minha casa. Alguns desafios que tínhamos e declaramos essa canção e o Senhor tem feito maravilhas através disso, né? Agora tem que lembrar e tem que entrar no tom que eu já mudei aqui, só muda o tom, né? Ele faz tudo novo, muda a história da vitória e da vida outra vez, e agora vivo por Ele. Em seu tempo, qualquer momento, tudo novo Ele faz tudo. Tem uma nova história pro Belém depois desse aniversário. E não é do homem, muda a história da vitória e da vida outra vez, e agora vivo por Ele. Em seu tempo, qualquer momento, tudo novo Ele faz. E tem um novo para cada um de nós, no nome do Senhor Jesus. Aleluia. Deus é bom, glória a Deus. Esse é o Godcast by Bethlehem Ministry. Estamos encerrando o nosso programa. Obrigado, pastor Joel, pelo apoio, pelo incentivo, pela mente, não é? O Senhor é a mente e o coração deste programa. Deus abençoe a sua vida de uma forma muito especial. Nosso convidado, pastor Vasquinho, que Deus abençoe também. Volte mais vezes. Amém, tá bom? com o maior prazer. Amém. E você que está Deus aí abençoe. do outro lado, se você pegou o programa no final, você pode então estar assistindo nas nossas plataformas digitais, ok? Vai estar lá gravado o programa, você pode estar assistindo. E para você não perder aquilo que vai rolar nos próximos Godcast, você precisa se inscrever. Por gentileza, faça isso que é de bênção para a sua vida, tá bom? Pastor Joel. Só um segundinho. Sim, com certeza. Eu só queria dizer que todos esses títulos que ele me deu, pastor, presidente, mente, isso aqui, tudo isso não é meu, tudo isso é do Senhor Jesus Cristo, Amém. tá certo? É Então os títulos aqui são por conta dele e eu quero transferir essa glória para o Senhor Jesus Glória a Cristo, Deus. porque a direção de tudo aqui é reconhecidamente e sinceramente do Espírito Santo de Deus. É Deus inspirando os corações. Nós vamos nos completando Glória no a ministério Deus. que Deus deu a cada um de Glória a nós Deus. e nos É dons verdade. que Ele nos deu. Nós vamos nos completando porque somos um corpo em Cristo. Obrigado. Só para fazer aqui a glória e a honra para o Senhor Jesus. Obrigado, Aleluia. pastor. O senhor é uma Obrigado. bênção para todos nós. Obrigado, viu? Obrigado. Pela sua liderança. E a gente tem crescido muito Amém. com a liderança do pastor Joel. I love you, pastor. Muito bem, vamos, com a sua permissão, posso orar? Por favor. Amém? Vamos orar? Querido Deus, nós te agradecemos, Senhor, por esse programa tão rico, Senhor, que foi aqui nesse episódio de hoje. Continua conosco, nos abençoando. Glorifica teu nome, Senhor, e salva almas para a glória do teu nome. Assim nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus.
Amém. 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 Que Deus te abençoe. Te vejo no próximo programa, se Deus quiser. God bless, Bye-bye. God bless you all. God bless you. Aleluia.